ficar menos ansioso, com menos depressão, ter uma maior qualidade de vida, mais saúde física, mental, envelhecer de maneira mais lenta a nível genético. São muitas promessas, não? Ah, e de cara, ainda se iluminar. É isso que é muito falado sobre a meditação e sobre mindfulness. Né? Mindfulness é uma prática meditativa que começou a ser estudada aí há mais de 40 anos e que muita gente já ouviu falar, mas não sabe o que é ainda. E na verdade é bastante complexo, principalmente quando a gente fala sobre meditação e meditação mindfulness. Lembrando que nem toda meditação é uma meditação mindfulness, mas tecnicamente ou teoricamente, todas as práticas meditativas deveria ter mindfulness incluído. Então aqui a gente está dentro de um universo e o nosso desafio de hoje no nosso Chá com Prosa é falar um pouco sobre estar presente, mindfulness. E aí, pessoal, nós trabalhamos com isso há muito tempo, já praticamos há mais tempo ainda, e é sempre um grande desafio e um grande prazer falar sobre mindfulness. Então, para quem nunca ouviu falar, o que vocês diriam que é mindfulness? Falei, gente, tem tanto tempo já que eu trabalho nessa área e o que que eu vou falar, né? É tão engraçado, mas você sabe que eu venho pensando assim, que eu acho que uma forma fácil da gente entender mindfulness é não só a gente estar presente, mas principalmente estar presente e se perceber quando a gente se distrai, né? Porque isso é tão interessante, né? A gente normalmente está tão ausente que a gente nem percebe que está distraído. Então, se dá conta, assim, que você não está presente, eu acho que é algo que me ajuda, assim, a explicar um pouco do que é mindfulness, né? E, e mindfulness seria isso, eu acho, da gente poder estar mais inteiro na nossa vida, né? Saber o que que a gente está sentindo. É algo mais simples mesmo, saber o que a gente está sentindo, reconhecer que você pode observar o que você está pensando, e com isso abrir uma possibilidade de não ficar só numa reação automática das coisas. Talvez isso seja uma forma de explicar, né, que a natureza da compreensão do que é mindfulness, vem muito de uma experiência vivida, né, acho que é um princípio para a gente compreender de fato o que que é mindfulness, tem um elemento experiencial que faz uma diferença na nossa compreensão, né. Ou seja, não é algo que a gente compreende somente racionalmente, intelectualmente, conceitualmente, filosoficamente, a gente pode entender dessas formas também. Mas eu diria que o sentido, de fato, de mindfulness para si, para cada um, vai ser concretizado, vai ser corporificado quando a gente experimentar um pouquinho. E o convite, que eu posso fazer nesse momento é simplesmente, eh, perguntar para cada um que está ouvindo a gente, o que que acontece com você agora, ao me ouvir falando que esse tal de mindfulness a gente não vai entender sem a gente experimentar na prática. Será que dentro de si existe um desinteresse? Assim: "Ah, então não quero saber"? Ou dentro de si acontece uma curiosidade, quem sabe: quero saber mais disso". Ou dentro de si tem um "fala logo japonês, tá me enrolando aí", né. Então essa percepção do que acontece com você nesse exato momento, se eu tô distraído, se eu tô querendo desligar, se eu tô querendo ouvir um pouco mais, ou se eu tô com a mente na verdade eu tô ouvindo aqui, mas eu tô preocupado com um compromisso que eu tenho daqui a pouco, né. Ou se eu consigo sentir o contato do meu bumbum onde eu tô sentado, se é que eu tô sentado,
ou se eu tô correndo, ou se eu tô no carro. O que eu consigo sentir do meu corpo nesse exato momento que você está ouvindo a gente? O quanto a gente está consciente ou percebe o que a gente está vivendo de fato nesse momento? Hum. Será que a gente sempre está consciente dos processos que estão acontecendo aqui? Ou uma outra pergunta: quantos presentes há no presente? Quantos presentes há no presente? E o quanto será que é importante eu estar consciente do meu presente na minha relação com a vida e com o mundo? Acho que é mais ou menos para aqui, para onde a gente está indo. Então, se a gente for pegar a definição clássica, né? Mindfulness, estar em contato com o presente momento, de forma intencional, numa atitude de abertura, curiosidade e gentileza. Basicamente é isso. Seja a situação boa ou ruim, é estar presente. Mas eu concordo que geralmente quando a gente dá essa definição, as pessoas estar presente, né? Como assim? O que é? É lógico que eu estou presente. Se eu não estou presente, eu estou aonde? E eu acho que aqui envolve a investigação que o Susumo trouxe, que ela é muito importante, porque ela vai trazendo, né? Talvez essa curiosidade, essa estranheza. Nossa, eu não estava escutando o passarinho lá fora. Eu não estava sentindo o toque do meu pé no chão. Ou, nossa, eu não estava percebendo o que estava acontecendo aqui. Ou pior ainda, eu não estava notando a minha reação ou o impacto emocional de uma lembrança passada no meu agora que está me causando angústia. Então, se eu não olho, se eu não vejo, não há escolha. Então, há muita gente que afirma que mindfulness é sobre poder ter escolha. Só que para eu poder ter escolha, eu tenho que ver vários caminhos possíveis. Vários cenários possíveis. Só que geralmente a gente não tem vários cenários possíveis. A gente tem um só, que é o nosso famoso piloto automático. A gente só reage, a gente só vai. A gente pouco se apercebe. Mas talvez a gente possa ajudar o pessoal falando o que não é mindfulness. Ou qual é o dano de não estar mindfulness. Eu vou trazer um. Né? Geralmente o nosso sofrimento psicológico ele vem de uma mente que está incessantemente presa a um tópico. Né? A mente ruminativa. Então, se você já sentiu ansiedade, né? Vamos pegar só a ansiedade. Geralmente tem uma pouca apercepção do quanto a gente está se afundando nesse mundo hipotético. Então, dentro do meu presente agora, se eu olhar para essa mente reativa, talvez eu possa escolher ficar menos reativo. Mas se eu não olho o que está no meu presente, não há escolha. Então eu diria que uma das coisas que é um pouco contrária a mindfulness é a não apercepção deste mundo interno. A gente vai falar um pouquinho mais, né, sobre esse termo, essa metaconsciência, essa consciência do que se está vivendo em consciência, né? Eh, esse descentramento, né, esse certo distanciamento traz um espaço, né? O Marcelo falou de escolha, traz um espaço eh, que a gente deixa de ser refém disso, né? Eu lembrei da fala até do historiador lá do Harari, né, sobre poder. Ter poder, antigamente era, por exemplo, uma força física é ter poder. Ter uma força militar é ter poder. Hoje em dia ainda é, né, ter poder. Hã, ter acesso a dados é ter poder. Ter acesso à informação, à educação é ter poder. Mas hoje em dia, um grande poder que talvez mindfulness, essa presença, essa habilidade, esse desenvolver dessa capacidade atencional, da nossa habilidade da atenção, é um poder enorme. Quantos estímulos a gente recebe, pode ser de fora, pode ser de dentro da gente, por exemplo, esses pensamentos ruminativos ou uma dor crônica. Quantos estímulos chegam até a gente não tem exatamente consciência que a nossa atenção, a nossa presença é sugada e fixada em uma específica experiência, assim, um fenômeno. E daí a gente fica preso a isso. Então ter poder, às vezes, até o próprio Harari fala, ter poder é saber o que ignorar.
hoje em dia. E eu diria, com um pouco mais de detalhe, que ter poder é ter flexibilidade atencional. Flexibilidade no sentido de eu poder dar atenção a isso, eu poder abrir mão de dar atenção a isso e dar atenção a uma outra coisa, e perceber que o universo de experiências disponíveis para mim não é só uma coisa, não é só o pensamento negativo, não é só o pensamento do que será que vai acontecer, ansioso, não é só a dor que não para em um dado lugar do corpo, mas existem outras sensações em outras partes do corpo. Então, ter poder é saber se abrir e ter essa flexibilidade de presença, aonde eu poder direcionar a minha atenção. Eu poder saborear um pouco a vida nesse universo um pouco mais aberto. O que eu vou vivendo, né, se eu não estou presente, vai influenciando a forma como eu vejo o mundo. Então, minha vida fica muito restrita àquele jeito. Então, assim, uma pessoa, sei lá, que está deprimida, né, e não consegue, né, não consegue ter a habilidade de mindfulness, ela tem menos chance de reconhecer que aquilo pode mudar, ou que tem alguma coisa que ela pode fazer a respeito disso, né? Então, quando o Marcelo fala, né, da possibilidade de escolha, eu acho que ajuda a gente a reconhecer que existem outras formas, né? Então, assim, talvez eu não saiba como me relacionar de outras formas, mas se eu sei que existem outras formas, eu já estou me desfundindo, né, daquela restrição ali da forma como eu vejo o mundo, né? E eu posso treinar isso, né? Então eu posso escolher como eu vou me comportar a partir do momento que eu vejo que existem outras possibilidades. Então isso dá mais esperança, inclusive, para a vida, né? Porque se você olha para o mundo e acha que as coisas não têm como mudar, você coloca o poder da sua vida muito fora, né? Quando você não está presente. E quando você está presente, não é que você vai resolver tudo, mas no mínimo, a gente sempre tem a escolha, pelo menos, de como eu vou me relacionar, se eu estou consciente, né? Então, assim, é muito interessante isso, né? Quando a gente começa a perceber que sempre tem escolhas, mesmo que eu não possa resolver o problema. Isso dá uma liberdade incrível, né? Assim, porque, e não é fácil, não é que eu vou sempre me relacionar bem, mas assim, se eu sei que no mínimo eu posso aprender a me relacionar diferente, ou isso que você falou, colocar minha atenção em alguma outra coisa, já muda completamente a minha experiência, né? Eu posso escolher, igual na hora que você estava ali fazendo aquela experiência com a gente, né, Sussuna? Eu tô num lugar aqui que é gelado. Meu pé tava tão gelado, eu tava sentindo meu pé gelado ao te ouvir e ao mesmo tempo pensando no que as outras pessoas estão fazendo aqui no espaço que eu tô, pensando no meu filho, então eu tava me dando conta disso, né? Então é aquilo, aí nessa possibilidade de escolher onde eu quero pôr minha atenção, eu vou pôr minha atenção aqui no Sussumo falando, ou eu vou ficar sofrendo porque o meu pé tá gelado, ou eu vou ficar pensando no que as outras pessoas estão fazendo. Então você pode ter essa escolha, né? E é interessante isso, porque pelo menos para mim, pessoalmente, me ajuda a organizar um pouco mais a vida, assim, né? Agora é a hora disso, eu vou colocar minha atenção aqui. E isso é incrível, né? Você poder fazer isso. Não é que você não vai se distrair, mas perceber que você se distrai e colocar de novo ali a atenção sem brigar, sabe? Sem ficar lutando contra essa mente que vai se distrair mesmo, né? Eu acho que só de naturalizar que a gente se distrai, que é normal às vezes não conseguir focar, que você vai ficar pensando coisas que você não gostaria de pensar, já muda também a sua relação consigo mesmo, né? Eu acho que esse é um dos ganhos também interessantes, né? De estar mais presente. Gosto muito daquela fala que a vida tem os seus estressores, tem as suas dores. Mindfulness não consegue mudar os estressores, né? A vida. Né? Infelizmente, viver dói. Tem trânsito, tem muita coisa boa também. Só que muitas vezes as coisas boas são roubadas pelas coisas ruins. Né? Tipo, se você tiver 3 dias na praia, é capaz de você não estar mais na praia no segundo. Porque daí você lembra que no terceiro você vai ter que pegar trânsito, e no quarto você vai trabalhar e a sua mente já está lá, e não mais no presente. Né? Então existem os estressores, e existe a minha escolha, a minha resposta ao estressor. Nessa hora da praia, eu posso pegar e falar assim: pô, é verdade, amanhã tem bastante trânsito, mas eu estou aqui ainda. Né? Eu estou com meu filho.
ou estou fazendo alguma coisa. Então, infelizmente, para nossa mente automática, que é uma característica da nossa espécie, a gente não consegue ver esse big picture, né? Ver de uma maneira mais ampla. Então, mindfulness nos ajuda a poder estar mais aqui. Ao estar mais aqui, eu sou menos refém, tanto das situações do mundo, ou dessa mente, que ela já é bem perigosa, porque essa mente ela vai estar lá criando vários cenários catastróficos, porque ela foi feita para isso. Mindfulness é uma habilidade universal, né? A gente já tem isso. Não é que a gente precisa tirar de algum lugar e a gente só precisa cultivar isso um pouco mais, né? Porque a gente também, né, até pela evolução mesmo, a gente tem o córtex pré-frontal, né? A gente tem um cérebro que é capaz de reconhecer aquilo que está pensando, né? Às vezes você já passou pela sua cabeça, ah, como é que eu vou falar isso com tal pessoa? Você pensa em possibilidades, isso é um exemplo de que a gente é capaz de antecipar, né, de sentir, de imaginar possibilidades. Então, isso já mostra que a gente é capaz de perceber o que a nossa mente está pensando, o que eu estou sentindo, né? Então, isso é interessante, assim. Então, não é que a gente precisa inventar a roda, né? A gente só precisa cultivar isso, porque é isso que você falou, né, evolutivamente, é isso que faz com que a gente não esteja mindful, porque a parte do cérebro mais antiga, evolutivamente, é a que faz a gente reagir às ameaças, né? Então é natural que a gente fique voltado. E Diga. da consciência de estressores e reação aos estressores, porque é fácil a gente pôr a culpa nos estressores, né. É culpa daquilo que aconteceu, não é culpa minha. Aquilo que aconteceu que me fez fazer isso, né. Então me vem muito a palavra responsabilização. Eu acho que ao desenvolver a habilidade de estar presente, ao desenvolver a habilidade de estar consciente daquilo que se está vivendo, ao desenvolver a habilidade de fazer escolhas diante daquilo que se está vivendo, a gente, eu diria, assume a responsabilidade pelas escolhas que eu tô tomando na minha vida. Assim, de um processo de amadurecimento. Porque eu diria que um comportamento infantil, eh, é ficar no refém, né. É culpa daquilo, é culpa da outra, é culpa do cenário político, econômico, né. Não é minha culpa, não. O que que eu posso desenvolver dentro de mim para eu assumir cada vez mais a responsabilidade por aquilo que eu escolho viver? Então mindfulness e essa habilidade de presença tá, eu diria que é tão presente, eu diria, numa promoção de saúde mental, né, a gente até considera os programas de mindfulness como programas de educação em saúde, né, de um desenvolver de uma habilidade que tem efeitos de promoção de saúde, efeitos terapêuticos sensacionais, em razão dessa habilidade de estar presente, de estar consciente, de deixar de ser refém, de ser diretor da própria vida, né. Além de poder saborear mais a vida. E esse tem um efeito terapêutico e eu diria depois de conexão consigo, com os outros e com a vida como um todo. E daí a gente entra talvez até numa camada de conexão humana, de espiritualidade também.